Você já desabafou com um bot? Fala a verdade. Um momento de ansiedade ou de uma tristeza profunda. Você foi recorrer a um chat GPT da vida para falar dos seus problemas? Olá, aqui é a Luísa e você está ouvindo o podcast Montanha Russa. O maior uso de inteligência artificial generativa em 2025 é para terapia. Não sei se vocês viram essa notícia. Isso eu, como psicóloga, não poderia deixar de problematizar. Não é à toa que eu escolhi esse como meu primeiro episódio oficial do podcast Montanha Russa. Esse é o quadro No Sofá de Terapia e hoje a gente vai conversar sobre bots terapeutas. Obviamente, eu, como psicóloga clínica, não vou recomendar que você substitua o trabalho da terapia por um robô, por uma inteligência artificial. E não é porque eu tô com medo de perder meu emprego, tá? Eu recebo muito esses comentários. 2 anos atrás, eu fiz um Reels e depois eu postei no Shorts também aqui no YouTube. Se você estiver me assistindo no YouTube, olá. Se você estiver me ouvindo em outras plataformas, eu convido você a assistir esses vídeos que eu postei. 2 anos atrás, eu falei sobre o fato de que um homem tinha sido levado ao vídeo por ter conversado com um desses bots. E aí eu recebo muito comentário falando, tipo, nossa, mas se ele já ia então o bot não fez nada, tipo, não é culpa do bot, né? A gente não precisa potencializar a pessoa, né, a fazer alguma coisa. Com certeza um psicólogo não ia fazer uma burrada dessa, por mais que eu sei que existam psicólogos muito ruins, tá? Eu sei, eu entendo isso, gente. Eu quero trazer algumas nuances nesse podcast aqui, fazer um episódio um pouco mais longo, porque tudo que eu falei sobre isso foi até agora em post de carrossel ou num conteúdo de curta duração. Eu acho que seria legal a gente conversar sobre isso mais profundamente. Meu problema, gente, não é as pessoas usarem a inteligência artificial como terapia se você tem um problema de saúde mental leve. Meu problema não é com você, tá? Não se ofenda, não venha me atacar, achar que eu tô falando que os psicólogos acham que vão perder emprego e que é muito mais barato, que é muito melhor e que ajudou muito mais do que os psicólogos ajudaram. Meu problema, gente, é com as pessoas que têm sofrimento mental extremo, profundo, tá? Os problemas graves de saúde mental. Por exemplo, quantos usuários do ChatGPT tem? Vamos só pra gente ter uma noção aqui, pra eu conseguir colocar um número real pra vocês. Olha só, o ChatGPT tem 400 milhões de usuários. Se a gente considera as pessoas que podem, por exemplo, estar numa crise pesada, uma crise psicótica, uma crise suicida, e essas pessoas podem compor até 1 a 2% da população, as questões epidemiológicas são um pouco complicadas, mas a gente tem mais ou menos essa proporção de pessoas que podem experimentar episódios graves de saúde mental na sociedade como um todo. Se a gente tem 400 milhões de usuários ativos no ChatGPT só, não tô falando de todos os bots, 1% de 400 milhões são 4 milhões. 4 milhões de pessoas que podem estar experimentando uma crise grave de saúde mental, que podem, eventualmente, fazer alguma coisa que não vai ter um desfecho positivo, seja ele com outras pessoas ou consigo mesmas. Pessoas que estão em crise psicótica, que não é só pessoas esquizofrênicas, tá, gente? Vários transtornos podem ter crises psicóticas. Vamos com cuidado, tá? Eu não tô falando com o Zé da esquina que usa pra conversar de vez em quando. Esse é o primeiro ponto pra mim. Eu acho que a gente tem que ter responsabilidade quando a gente fala desse tipo de assunto e isso deve ser mais problematizado. O segundo ponto, que eu acho muito importante, é que a gente tá vivendo uma epidemia de solidão. O que eu quero dizer com isso? As pessoas estão reportando cada vez mais o sentimento de solidão, de isolamento, de ter poucos amigos, especialmente as pessoas mais jovens, de não estar conseguindo se conectar com os outros em relacionamentos amorosos. Isso é uma crescente que a gente vem vindo aí nos últimos anos, especialmente depois da pandemia. Então, assim, a gente corre o risco de normalizar o fato da gente conversar com robôs para falar dos nossos sentimentos e dos nossos problemas mais profundos. A gente não pode normalizar as pessoas conversando com a inteligência artificial e contando detalhes da vida delas, gente. Isso é uma questão também muito importante. Porque esses chats, vamos explicar aqui mais ou menos o que eles são, né? Um GPT, o ChatGPT é um GPT, é um dos muitos que existem. O Claude, o Copilot, vários deles são GPTs. Isso significa generativo pré-treinado. Significa que eles foram pré-treinados numa quantidade de informação disponível na internet, porque finalmente a gente tem a capacidade de computadores para fazer isso, porque eles precisam de servidores gigantescos e é uma quantidade de energia absurda gasta para treinar esses modelos. E eles são nada mais do que modelos estatísticos que calculam qual é a probabilidade de uma palavra vir depois da outra, colocado de uma forma bem simples, né?
Eu li um livro muito bom sobre isso, que é esse livro aqui de inteligência artificial da Melanie Mitchell, tô mostrando ele aqui no YouTube, que me mostrou e me esclareceu muito o que é inteligência artificial. Os chats generativos, eles são um tipo, tá, de inteligência artificial, por isso que eu falo os bots, eu não falo inteligência artificial, eu não chamo isso de IA. IA é todo um guarda-chuva de N coisas que podem ser criadas aí. Então, os GPTs, eles são pré-treinados e eles geram texto de uma forma que parece que eles estão conversando com você, eles são cada vez mais treinados e aperfeiçoados para imitar a linguagem natural. Parece muito que a gente tá conversando com uma pessoa, mas não é uma pessoa, né? E aí eu temo que, voltando no que eu tava falando, a gente fique cada vez mais isolado, que a gente normalize essa questão de falar com um robô sobre nossas vulnerabilidades e que a gente fique cada vez mais individualista, porque a gente não tá compartilhando com os outros o que nos torna humanos, gente, a nossa vulnerabilidade, nosso sofrimento. A gente corre o risco de normalizar, não falar mais isso uns com os outros e disfarçar isso uns dos outros. Os problemas éticos e legais também. Psicólogos e profissionais de saúde devem ser registrados nos devidos órgãos de classe. No Brasil a gente tem, por exemplo, o CRP, Conselhos Regionais de Psicologia, tem o CFP, que é o federal. Aqui na Holanda, por exemplo, eu estou registrada na Ordem dos Psicólogos, que é o NIP, né? Netherlands Institute for Psychology. A gente pode ser responsabilizado pelo que a gente faz, eticamente e legalmente, com o que a gente faz com os nossos pacientes. Inclusive, você pode ir num órgão específico e denunciar se o seu psicólogo fizer uma coisa muito ruim com você. Esses bots, eles não podem ser responsabilizados e eles não são fiscalizados por ninguém. Não respondem a ninguém, tá? Eles não estão submetidos a um conselho. Se eles fizerem alguma coisa muito ruim com você, responsabilidade zero. As empresas não vão se responsabilizar. Se a sua vida ficar pior por causa deles, o problema é seu. E saibam que vocês podem denunciar terapeutas, tá, gente? Muita gente fala, eu fui no psicólogo muito ruim. Às vezes nem era psicólogo, porque no Brasil tem essa, né? Tem um monte de terapeuta que não é formado em psicologia, que não tá registrado em conselho nenhum, fazendo psicoterapia. Isso é grave também. Denunciem, porque isso não pode acontecer, gente. Outra questão muito importante é que eles não têm uma visão sistêmica de você. Eles não são seres humanos, eles não conseguem ter uma visão inteira e empática da sua existência. Eles vão pegar um recorte do que você tá mostrando pra eles ali, não vão ver o todo, não sabem o que é a experiência subjetiva do sofrimento humano e vão responder com base em dados anteriores e padrões linguísticos que você mesmo já ofereceu ali. A gente corre o risco deles reforçarem certas questões que a gente colocou ali dentro, porque eu não sei se vocês já viram isso, mas eu vou usar o ChatGPT como exemplo porque é um dos mais usados, né? O ChatGPT teve uma atualização para agradar as pessoas. Eu converso com ele para organizar algumas coisas na minha vida, eu preciso bastante por causa do TDAH. Várias vezes ele fica querendo me agradar, às vezes eu falo, eu tô querendo fazer isso e aquilo, ele, nossa, que lindo, ótima ideia, parabéns, perfeita, maravilhosa. Eu acho péssimo. Eu não gosto dessa coisa dele de querer ficar agradando e de reforçar tudo que eu falo. E eu sei que tem terapeutas que reforçam muito os nossos padrões também. E existe o risco de atrogenia dentro da terapia, e eu vou falar sobre isso. Eu mesma já sofri isso. E atrogenia é quando o médico ou o terapeuta incute ou piora o sofrimento da pessoa baseado no tratamento. E isso aconteceu comigo. A análise piorou os meus sintomas do TDAH. Não identificou e piorou. Eu vou explicar isso em outro episódio, tá? Eu acho que isso é muito importante de discutir. Mas também requer muita nuance, então eu não vou entrar nos detalhes aqui. A gente sabe que eles podem ser treinados em informação enviesada, né? Obviamente, eles são treinados em tudo que tá público na internet. Então, vários artigos de revista, vários threads do Twitter, do Reddit, por exemplo. Não é que eles estão bebendo da melhor fonte, não, gente. E vocês sabem como tem muita informação problemática e zoada nesses lugares. Oi, gente. Pequena pausa aqui. A Luísa que tá editando o vídeo agora e eu queria entrar aqui porque ficou faltando algumas coisas. Eu não falei sobre privacidade, assim, de um jeito muito explícito, e eu acho que é bem importante a gente falar sobre isso também. Como a gente sabe, todas as empresas de inteligência artificial, todas as mídias sociais, tudo hoje em dia tá coletando os nossos dados pra tentar vender coisa pra gente consequentemente. Muita gente coloca muita coisa pessoal ali. Esses dados podem vazar ou eles podem ser usados contra você de uma certa forma pra te vender coisa. Tem um filme muito interessante que chama Pod Generation, não lembro o nome em português, que é sobre crianças basicamente sendo geradas dentro de uns ovos, assim. E aí tem uma terapeuta em inteligência artificial. E aí tem uma cena muito legal que mostra o marido dela tentando dar uma chance pra essa terapeuta que era um robô. E é muito engraçada a cena, é bem desastrosa. No final, o robô fala, eu vou te indicar pro retiro, não sei o quê. Que era, tipo, basicamente pra você tem que relaxar, eu vou te vender um negócio. E essas empresas bilionárias, elas querem te vender coisas. Então não achem que o robô bonzinho lá, ele tá lá só pra te ajudar, de bom grado, e que tá tudo certo, que é melhor do que muita coisa. Tenha muito cuidado com o que você coloca lá, porque a sua privacidade deve ser
ser respeitada e tome muito cuidado com como esses dados vão ser coletados e usados depois. Outra coisa que faltou enfatizar um pouco no roteiro desse podcast foi sobre extremismos, né? Que pessoas que têm ideias muito extremas, atiradores, por exemplo, que às vezes entram em buracos da internet e começam a justificar suas ideias, os seus atos, né, vão juntando dados ali para fazer uma coisa, podem ter um atalho nesse tipo de conversa com um bot que só vai reforçar o que você já acredita. Então, isso também é uma questão mega importante. Eu acho que ficou faltando eu falar isso, né? Eu acho que eu falei um pouquinho sobre fazer mal pra gente, mas pros outros também à nossa volta, e foi isso que eu quis dizer com fazer mal com os outros. Pessoas, ideias muito extremas, não precisa ser um atirador, mas também pessoas que começam a criar e cultivar ódio contra certos grupos e coisas assim. Eu acho que foi isso que veio aqui enquanto eu tava editando, então corta lá o podcast de novo. Eu perguntei pro ChatGPT por que ele não substituiria um bom terapeuta humano e ele me explicou, me deu 3 razões que eu achei bem legal que eu vou compartilhar aqui com vocês. Ele me falou aqui, ó, falta de empatia genuína e conexão humana. Mesmo com linguagem empática, eu não tenho emoções nem consciência. Psicólogos humanos conseguem captar nuances emocionais complexas, como hesitações, expressões faciais, silêncios significativos e responder com verdadeira empatia, afeto e presença emocional. Essa relação terapêutica humana é um dos principais fatores de sucesso na psicoterapia, e eu não consigo reproduzi-la de forma autêntica. Segundo ponto, incapacidade de formular intervenções terapêuticas em tempo real baseadas em um contexto pleno. Um psicólogo experiente faz interpretações clínicas com base em anos de formação, supervisão e intuição clínica. Ele adapta intervenções conforme o estado emocional da pessoa, o histórico, a linguagem corporal e o vínculo construído. Tudo isso em tempo real. Eu, por outro lado, respondo com base em padrões linguísticos e dados, sem acesso ao momento presente da pessoa nem à totalidade de sua experiência subjetiva. E por fim, os limites éticos e clínicos claros. Ele fala que ele não pode oferecer sigilo clínico legal, não tem responsabilidade profissional e não pode intervir em situações de risco, como crises suicidas, violências ou psicose. Um psicólogo humano é treinado para agir eticamente, seguir diretrizes legais e profissionais e tem um sistema de supervisão e responsabilidade para manter seus pacientes, coisa que nenhuma inteligência artificial pode ou deve fazer. Finaliza aqui dizendo que ele pode ser usado complementarmente, mas nunca substitutivamente. E eu acho que isso é interessante mesmo, eu acho que isso pode ser legal. Você pode usar ele de maneira complementar, sim, para sua saúde mental. Então, não tô dizendo para não usar de jeito nenhum, que não pode, que não deve, porque as pessoas vão fazer isso, gente. Eu seria extremamente ingênua no mundo em que o uso maior desses bots é pra terapia, de dizer que, não, ninguém mais vai usar, aquelas pessoas vão se conscientizar de que vai acontecer uma coisa ruim, péssima. Não, com a maioria das pessoas não vai acontecer uma coisa ruim, péssima, gente. Tá tudo bem. Mas não quer dizer que vai funcionar pra todo mundo e nem de que ele realmente vai te ajudar. Não falem detalhes pessoais, não citem nomes, não falem de conflitos em ambiente de trabalho, não contem dos filhos de vocês. Esses bots continuam treinando com a informação que vocês colocam ali dentro. Estão captando informação. Fica com isso em mente aí na hora de pensar no que você quer alimentar ali. Eles podem ajudar você a organizar seus pensamentos, prover psicoeducação, né, que é ensinar sobre os transtornos e o sofrimento e te dar alguma informação sobre o que está acontecendo, mas eles não vão substituir a escuta clínica. Outra coisa, gente, a importância do vínculo terapêutico é profunda no processo psicoterapêutico. Essa relação humana que acontece ali quando a gente começa a fazer terapia, esse vínculo, ele é muito, muito poderoso. Pra mim, isso é uma das questões mais importantes nesse mundo em que a gente tem cada vez mais individualismo e mais solidão. Ele pode sim ser usado para organizar os seus pensamentos caóticos ou para um treino, por exemplo, treino de habilidades. Eu acho que pode ser útil sim, porque na terapia, por exemplo, a gente usa muito roleplay, né? Nada mais é do que um faz de conta ali para treinar habilidades. Mas eu acho que podem ter várias nuances e jeitos de usar de um jeito que seja legal. Uma das coisas que eu mais vi no meu mestrado, gente, eu fiz mestrado aqui na Holanda, psicopatologia, e as intervenções que me parecem que vão ser as intervenções do futuro são as intervenções escaláveis e de baixo custo. Existem várias intervenções baseadas na terapia cognitivo-comportamental que são aplicadas de forma digital. A gente tem vários programas em que a pessoa mesma pode usar o material para ir fazendo os exercícios sozinha. Isso se chama escalabilidade, é a gente poder atender muito mais gente do que a gente poderia só no consultório 1-a-1. Isso também diminui muito o custo, porque terapia pode ser muito caro. Uma outra linha de pesquisa muito interessante também é o de intervenções cedo, early interventions, que a gente fala
no inglês, não sei exatamente qual é a tradução, posso pesquisar depois pra colocar aqui, pra gente identificar problemas de saúde mental cedo, antes que se desenrole e vire um problema muito grave, porque isso tende a acontecer, quando as pessoas não sabem onde procurar ajuda, pode desaguar num problema muito pior depois. E eu temo que isso aconteça com os bots também, da pessoa ficar ali ruminando, discutindo e se reforçando em alguns padrões, quando ainda tá cedo, e isso não consegue o tratamento que precisa, sabe? Então, isso é uma das coisas que me preocupa, mas saibam que existem várias tentativas, existem bots específicos pra tratar a saúde mental, pra pelo menos discutir com a pessoa e ter um pouco mais de sensibilidade e treinamento nesse sentido. Inclusive, no meu primeiro vídeo em que eu falo sobre isso 2 anos atrás, eu citei vários bots de saúde mental. Eu dei, acho que uns 3 ou 4 nomes ali, e as pessoas ignoraram isso totalmente, falaram que eu tava com medo de, perder meu emprego, de que a psicóloga pode chorar porque é o futuro. Tipo, pode ser mesmo. Eu acho que muita gente vai poder acessar serviço de saúde mental, pessoas que não poderiam antes, porque é um serviço especializado e, consequentemente, caro, com esses bots específicos. Se você quer um espaço de escuta verdadeiro, você pode falar comigo, eu sou psicóloga clínica, estou com vagas para atendimento. Se você gostou desse episódio, me deixa um comentário. Se você não gostou também, me conta o que você acha disso. Espero que você tenha entendido toda essa nuance que eu tentei passar, né? Que você não tenha ouvido só os primeiros minutos e já tenha vindo comentar aqui com raiva e tal. Enfim, tudo bem também, um direito seu, se você quiser. Mas se você já conversou com um bot, se sentiu mais leve, você não tá sozinho, você não tá sozinha. Isso acontece, desde que seja algo pensado, que não seja um recurso que você tá indo o tempo todo e não tá depositando todos os seus problemas e detalhes da sua vida e não esteja em risco. E eu não sou um bot, eu sou um ser humano com muita empatia e eu tô aqui pra te escutar também na sua jornada. Esse foi o primeiro episódio do podcast Montanha Russa. Passamos aí por várias subidas e descidas nesse episódio. Esse é o quadro No Sofá de Terapia, em que eu vou trazer questões inerentes ao processo terapêutico ou histórias de terapia para dividir com vocês. E o próximo episódio vai ser do quadro Hiperfoco, em que eu falo sobre TDAH. Fiquem ligados e até a próxima.